A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a segunda lição do terceiro trimestre da IBD, intitulada A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Nesta lição apresentaremos a Igreja de Jerusalém como um referencial atemporal para a Igreja contemporânea. Seu exemplo de fé, comunhão e doutrina e reverência permanece como modelo inquestionável de uma comunidade cristã saudável, fiel à palavra e cheia do Espírito Santo, mesmo em meio às perseguições. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. A igreja em Jerusalém nasceu sobre fundamentos inabaláveis que garantiram sua força e expansão. Desde o Pentecostes, a igreja manteve como pilar central o ensino dos apóstolos, os quais transmitiam fielmente tudo quanto receberam de Jesus, conforme Mateus 28:20, que diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa base doutrinária era essencial para a formação espiritual dos novos convertidos, garantindo que o crescimento não fosse apenas numérico, mas, sobretudo, qualitativo e espiritual. O texto de Atos 2:42 afirma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Esse versículo reflete uma igreja que não era superficial, mas comprometida com o ensino contínuo, com práticas espirituais constantes e com a vida em comunidade. Essa perseverança os guardava dos erros doutrinários e fortalecia a fé, conforme também orienta Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Sem esse alicerce doutrinário, a igreja não resistiria às perseguições nem aos ventos de falsas doutrinas. Além do ensino, a piedade prática e o relacionamento fraterno eram marcas visíveis da igreja de Jerusalém. Eles estavam comprometidos com o cuidado mútuo, compartilhando seus bens e socorrendo os necessitados, conforme Atos 2:44 e 45, que diz, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Esse espírito solidário refletiu o amor ensinado por Cristo em João 13:34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. No segundo tópico, veremos que a Igreja de Jerusalém valoriza profundamente os símbolos deixados por Cristo, reconhecendo-os como ordenanças sagradas que reforçam a identidade da comunidade cristã. O batismo praticado logo após a conversão simbolizava o arrependimento, a fé em Jesus e a entrada formal na comunidade dos crentes. Era a primeira demonstração pública de fé e arrependimento, apresentando morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Atos 2:41 relata, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Esse ato, além de público, era uma demonstração de obediência, conforme Marcos 16:16, que diz, quem crer e for batizado será salvo, simbolizando a morte para o pecado e o nascimento para uma nova vida em Cristo, conforme Romanos 6:4, que diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Outro símbolo essencial era a ceia do Senhor, que a igreja celebrava com reverência e constância, como parte de sua comunhão e memória da obra redentora de Cristo. Atos 2:44 novamente menciona, e no partir do pão, fazendo referência direta à ceia. A instrução paulina reforça sua importância em 1 Coríntios 11:26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Esse momento não era apenas cerimonial, mas espiritual, de profunda reflexão, gratidão e unidade. No último tópico, veremos a Igreja de Jerusalém se tornando paradigma de como a igreja deve ser em qualquer época e contexto.
Era uma comunidade marcada pela reverência e pela ação sobrenatural do Espírito Santo. A reverência gerava um ambiente de temor santo que atraía a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Atos 2:43 declara: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O temor aqui é um profundo respeito e reverência pela presença de Deus. Isso criava um ambiente propício para as manifestações dos dons, que não eram vistos como espetáculos, mas como instrumentos de edificação do corpo. O espírito de comunhão e acolhimento era visível. Em Atos 2:46 está registrado: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa singeleza demonstra uma comunidade sem ostentação, onde havia espaço para todos, independentemente da condição social, cultural ou étnica, refletindo a unidade que Jesus tanto orou, conforme João 17:21, que diz: para que todos sejam um. A alegria e singeleza do coração não eram apenas características internas, mas expressão de um amor comunitário que abraçava a todos. A adoração na igreja de Jerusalém não era restrita ao templo, mas uma constante na vida. A adoração era central na vida da igreja daquele tempo. Em Atos 2:47 lemos: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A adoração não se limitava aos momentos litúrgicos, mas transbordava para o cotidiano, impactando até os que estavam fora da comunidade, tornando-os testemunhas do amor e da graça de Deus. Isso se alinhava ao ensino de Salmos 156, que diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. A adoração não era apenas cânticos, mas estilo de vida que atraía a presença de Deus e testemunhava ao mundo. Concluímos reafirmando que a Igreja de Jerusalém é, sem dúvida, um modelo de espiritualidade, comunhão, doutrina e serviço. Ela revela que uma igreja bem fundamentada na palavra, que valoriza os símbolos cristãos e vive em comunhão e adoração, é capaz de resistir às adversidades e crescer de forma saudável e sustentável. O texto de Atos 2:47 resume essa realidade. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse crescimento não era fruto de estratégias humanas, mas da atuação divina sobre uma comunidade fiel aos princípios do Evangelho. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa segunda lição do terceiro trimestre da EBD